O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeastes. Por isso fiquei com medo e escondi o talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão me respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo aonde não semeei? Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que lhe tem será tirado. Quanto a este servo inútil, jogarei lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mediante essa leitura, em qual dos 2 servos que você se encontra? Se você fizer uma análise de todos os dons que o Senhor te acumulou, nós vamos ficar do lado dos servos bons e fiéis ou dos maus e preguiçosos? O que você acha? O que a sua consciência lhe mostra nesse momento? Tudo aquilo que o Senhor te deu, todas as dádivas, todo o amor, todos os dons carismáticos que você tem, que você recebeu no dia do seu batismo, você tem colocados em prática, servindo a Deus? Vamos analisar um pouquinho esse evangelho de hoje. 3 empregados. Os 2 primeiros o Senhor deu talentos. Eu estava pesquisando ontem nos livros de teologia a questão dos talentos, né? O que era naquela época que o Senhor quis dizer nesta passagem. 1 talento representava 1 barra. Um talento eram 33 quilos de ouro. Estava conversando com o irmão e eu perguntei quanto que está a barra do quilo de ouro. Ele falou assim para mim: está seguindo o dólar, estão quase 300 mil reais.
Então os matemáticos que façam as contas aí, né? Para saber quanto que esse primeiro recebeu. Quando os dois receberam os talentos do Senhor, o que eles fizeram? Por amor e por temor a Deus, eles foram trabalhar. Eles foram cultivar o dom, o talento, colocar em prática. Tanto que colocaram, que renderam outros talentos. Quando a gente coloca os nossos dons em prática, nós ensinamos o outro a ser um pouquinho melhor. A gente salva o outro até das coisas ruins, quando a gente usa o nosso dom para resgatar o irmão, por exemplo. Quantas vezes você, através de um conselho, não mudou a vida do outro? Quantas vezes você, pelo dom de escutar as pessoas, não aliviou a alma do outro? Quantas vezes, pelo dom que você tem da paciência, não suportou aquele que você escolheu para ser o seu cônjuge? Entendem? Quando chegou o terceiro servo, ele já foi logo se justificando. Eu guardei o dinheiro porque sei que tu és severo e colhes onde não plantas. Vocês perceberam por que ele fez isso? Porque no fundo, os dois primeiros receberam porque amavam a Deus e o temiam. Esse terceiro, ele tinha terror, medo de Deus, por ser tão severo e colher aonde não planta. Muitas vezes estamos na igreja, não por causa do amor a Deus e do temor, estamos por causa do pavor, por causa do medo que nós temos de Deus. É igual aquela família em que o pai é muito rígido, um déspota, que os filhos ficam acuados. Quando algum faz algo de errado, pronto, acaba com a pessoa. Muitas vezes temos um pé atrás com Deus, porque nós remetemos às vezes o nosso pai terreno ao Pai do céu. E nós não podemos medir com medidas humanas aquele que é Deus. Não podemos medir com as nossas medidas quem é Deus. Deus, ele é pródigo. Deus é rico em misericórdia, lento para castigar, mas rico para perdoar. Esse terceiro servo estava com um tremendo pavor, tanto que ele recebeu o dom e o que fez? Não colocou em prática para ajudar o irmão, para servir a igreja, porque estava com medo de Deus. Nós não podemos ter medo de Deus. Padre, mas na Bíblia, diz que Ele vai nos cobrar de tudo. Sim, só que a justiça dele chama-se, 2 pontos, misericórdia. Nunca se esqueça disso. Você está servindo e seguindo a um Deus rico em misericórdia. Padre, quando eu peco, Deus vai me castigar. Não é assim que funciona a lógica do Altíssimo. Não é assim que funciona. Padre, eu tenho medo da confissão. Não tenho medo. A confissão, ela é para nós. Para aqueles que erraram, tombaram, e o Senhor quer levantar no sacramento da confissão. Quantas pessoas que estão há anos sem se confessar porque existem medo, têm vergonha de Deus. Eu até entendo. Vocês lembram aquela passagem do Gênesis? Quando Adão comete o pecado, o Senhor fala assim para ele: onde estavas? E ele fala o quê? Estava escondido do Senhor. Estava com tanto medo do Senhor que me escondi, para que o Senhor não me achasse. A gente, quando comete alguma coisa de errado, ou tem medo e pavor de Deus, a gente quer se esconder de Deus. Já perceberam quando a gente está em estado de pecado? Parece que todo mundo está olhando para a gente fica lá no fundo, com medo de alguém estar nos julgando, enfim. Não se sintam acuados por Deus, não sintam medo de Deus. Deus, ele é, eu sempre gosto de comparar
Deus com o pai do filho pródigo. Eu acho que de todas as passagens do Evangelho, na minha opinião, gente, todas as passagens do Evangelho, eu acho que a figura que mais representa o vosso e o nosso Pai do céu é o pai do filho pródigo. Vocês sabem por quê que ele avistou o filho? Vocês têm ideia? Porque foi ele que avistou o filho, não foi o filho que o avistou. Foi o pai que avistou o filho, porque todos os dias o pai ia na frente de casa para ver se o filho estava voltando. Quando Lucas diz que o pai correu-lhe e deu logo um beijo, um abraço. Então foi o pai que avistou o filho. O pai espera todos os dias que você e eu voltemos para ele. Mas não para apanhar, mas para receber um beijo. Uma vez, só para ilustrar um pouquinho, não sei se eu já falei para vocês, não, mas eu acho que eu já falei. Fui me confessar, né? E aí falei meus pecados todos. Aí o padre falou assim para mim: Padre Luiz, o que o senhor acha que o senhor merece? Aí eu olhei bem assim para ele, né? Falei: a morte. Ele falou assim: não, você merece uma festa, porque você voltou.